Hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, inteligência artificial nas eleições de 2024. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do RDTV News, MacGyver Max, consultor político, especialista em inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, MacGyver. Obrigado, Eliana. Obrigado a todos que estão nos recebendo aqui. E é um assunto que está hoje em alta, né? Muita gente não gosta de falar de política, mas é necessário. Pois é, olha, o TSE, votou, sobre a regra do uso da inteligência artificial para essas eleições. Eu queria saber de você, o que muda, como ficou regulamentado esse uso dessa tecnologia? Bom, primeiro, deixa eu esclarecer até para quem está acompanhando, há uma preocupação muito grande e até algumas pessoas erroneamente andaram divulgando que era proibido o uso de inteligência artificial nas eleições. E não é isso. Não é proibido o uso da inteligência artificial nas eleições. Existe uma regra justamente para dar parâmetros do que pode e o que não pode ser utilizado. Você pode usar a inteligência artificial para te ajudar a produzir conteúdo? Pode. Para te ajudar a auxiliar no texto? Pode, desde que você especifique que houve o auxílio da inteligência artificial. O que não pode hoje, o que é muito preocupante também, não só pelo TSE, mas por vários órgãos que envolvem uma eleição, é a deepfake, ou seja, a fake news da inteligência artificial, que é aquele vídeo, que é aquele áudio manipulado exatamente igual. Por exemplo, você está aqui agora, gravando o programa, falando sobre a nossa entrevista, mas a inteligência artificial muda o teu discurso, muda a tua narrativa, muda o que você falou, mas com a tua voz e o mesmo vídeo. E isso fica muito difícil de ser detectado. Então, a maior dificuldade hoje, os parâmetros que a TSE está encontrando de começar a falar sobre o assunto, já é colocar essa regulamentação. Deepfake é crime. E obviamente que é crime, porque uma notícia falsa se enquadra ali muito próximo a fake news. Então, a gente sabe que ninguém assina fake news, por mais que aconteça, mas falar desse assunto é muito importante, para as pessoas entenderem que nem tudo que elas vão ver ou ouvir realmente é aquilo. Então tem que tomar muito cuidado, é importante essa colocação do TSE, e é importante o Brasil começar a falar sobre a inteligência artificial. Nós estamos muito atrasados, né, frente a outros países aí, sobre começar a conversar sobre a inteligência artificial. A gente sabe que hoje a inteligência artificial tem dominado as redes sociais também, né? Muitas pessoas estão aderindo ao uso da inteligência artificial para vários fins, né? Mas dentro das eleições, na política, MacGyver, eu queria que você pontuasse para a gente os pontos positivos e os pontos negativos, porque também deve ter, né? Claro, não, a inteligência artificial, ponto negativo, a gente vem muito nessa questão da deepfake mesmo, né, de conteúdos que não são verdades, que vai confundir muito a cabeça das pessoas. Por isso é importante até o espaço que você está nos abrindo aqui, né, de comentar sobre esse assunto, de poder falar com as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando aqui, que tome cuidado, tem muitas manipulações que vão vir por aí, por mais que o TSE colocou, a regulamentação vai continuar acontecendo, né? Então a gente toma cuidado, ela é muito maliciosa, né? A inteligência artificial é muito poderosa, mas muito maliciosa também, você pode usar para dois fatores. Por exemplo, nós usamos hoje um sistema de inteligência artificial que não é um sistema de auxílio em conteúdo, em produção ou em texto, é um sistema de comportamento humano, um sistema de análise comportamental preditiva, ou seja, de intenções, do que vai acontecer. Para eu ser mais exato, para as pessoas poderem entender, o genoma humano é usado pela medicina para fazer o mapeamento do corpo humano, correto? Enfim, a inteligência que nós utilizamos, ela faz o mapeamento inverso do comportamento humano, do sentimento humano, entendendo seus desejos, suas vontades, fatores decisórios, aquilo que motiva você a tomar uma decisão, né? E tudo, quase tudo praticamente na nossa vida são fatores matemáticos. Então a inteligência artificial, ela consegue fazer esse grande cruzamento de dados para entender o que você sente, o que você pensa, quais são os desejos. Por exemplo, qual candidato seria o ideal para você, né, no teu perfil, qual a visão de candidato? Ou mais que isso, você tem, vou te dar um exemplo mais claro, em determinado bairro, um bairro grande de Cuiabá, pessoas da mesma faixa etária, vamos lá, de 25 a 39 anos, numa classe B e C ou C e D, elas têm fatores decisórios diferentes. Enquanto mulheres dessa mesma idade, do mesmo bairro, da mesma faixa etária, estão preocupadas com segurança do filho, da família, das escolas, o homem está preocupado com renda. E isso é muito importante para você afunilar o teu discurso e ter mais assertividade, né? Você vai fazer um impulsionamento, você não vai falar com homens sobre segurança, ou você não vai falar com mulheres sobre renda, porque elas não estão preocupadas. Então isso auxilia muito o nosso trabalho.
né, de ter uma estratégia direcionada, precisa e com menos gasto. Isso realmente facilita muito, né, as campanhas políticas, mas eu queria questionar você uma questão. A gente vê muitas pessoas falando sobre a inteligência artificial tomar empregos, né? Acaba que você precisa de menos pessoas trabalhando quando você tem essa ferramenta poderosa na sua mão, né? Isso é de fato verdade? Menos empregos serão gerados nessas campanhas por causa da inteligência artificial? Olha, nessa eleição, acredito que não, tá? Mas para as próximas eleições e para o que vem pela frente, é algo realmente assustador, né? A gente que está lá dentro, hoje nós utilizamos o sistema SM Scope Neoplace, que é a maior ferramenta hoje do Brasil, utilizada principalmente para eleições, mas não só em eleições a gente utiliza a ferramenta, mas é assustador o que vem por aí. Porque a inteligência artificial ela evolui muito rápido. Ela hoje tem a capacidade de detectar informações, sentimentos, precisão e conseguir fazer influência daquilo para onde ela quer levar o assunto ou do tema que ela quer falar. E isso com linguagem natural. As pessoas acham que a comunicação de uma inteligência artificial ela ainda está aqueles chatbots que são automatizados com uma mensagem só. Não, ela consegue falar com você sobre jornalismo, pega a tua informação, conversa com outro jornalista, usa até o que você falou para conseguir deixar a narrativa com mais verdades, com mais pontos positivos, e ela consegue a todo momento usar essas informações naturais. Então ela pensa, busca informações, né, na rede. Convenhamos que se ela for falar com a classe jornalista, ela vai ser a melhor das jornalistas, porque ela tem nas mãos dela todas as informações, todos os livros que já foram escritos e tudo que está publicado até hoje em todo o conteúdo de redes sociais. Ela é muito precisa. É assustador porque você tem algumas informações e alguns empregos que dependem muito disso. Né? Você tem hoje social media. Como vai ser o social media no futuro? Daqui a alguns anos, com o avanço da tecnologia. A inteligência artificial, ela hoje produz vídeos. O próprio jornalista, né? O próprio jornalista. Mas, claro, a gente tem fatores que não são comparados. Né? Nós temos sentimentos que a inteligência artificial não tem. Né? Um tato mais sentimental, um apego, alguma coisa diferente que ela não tem. E isso, mecanismo nenhum consegue mudar ou pode mudar, né? Eu acho que você acredita que seja possível manter um equilíbrio, né, para que futuras gerações consigam usar essa tecnologia ao favor, né, do trabalho, enfim, mas sem descartar a mão de obra humana mesmo, né? O Brasil, como eu te falei no começo, está muito atrasado na discussão da inteligência artificial. E agora, nesses últimos anos, nós estamos desde 2022 abrindo discussão com a Câmara dos Deputados, tentando abrir uma discussão com o TSE, e com outros órgãos que estão envolvidos, né, como a OAB e vários outros, e juntamos algumas ferramentas e algumas empresas de tecnologia, estamos agora criando a IRIA, que é o Instituto de Regulamentação da Inteligência Artificial, porque nós precisamos falar do assunto. Né? A inteligência artificial ela já mostrou o poder dela, deixando aí países da Europa de joelhos praticamente com a tecnologia, surpreendendo. Né? Houve até tempos atrás uma discussão e um pedido para que parasse de se testar a tecnologia até que houvesse uma regulamentação, até que eles entendessem realmente o que está acontecendo. E o Brasil precisa começar a entender que a coisa é muito mais profunda do que a gente está vendo. A gente está vendo muito superficial, apesar de que a inteligência artificial já está na nossa vida há muito, muito tempo. O Waze que nós usamos é um tipo de inteligência artificial e várias outras ferramentas. Né? A gente sabe o comportamento nosso, a gente estava até conversando antes aqui, fora das câmeras, antes de pesquisava alguma coisa, apareciam informações. Hoje não, hoje você está lá com um amigo, com a mãe, com o filho, e conversa sobre um determinado assunto que precisa comprar tal coisa, e aí no outro dia ou no mesmo dia te aparece um monte de informações daquele conteúdo e mais. Algumas outras coisas que são interligadas àquele conteúdo. Se você quer uma calça, ele começa a aparecer calça, mas também um blazer, um sapato, algo que tenha referência ao que você está procurando e buscando. Isso chega a ser meio assustador, né? Muito, muito assustador. As pessoas falam, mas isso é proibido. A LGPD proíbe isso. Proíbe se o sistema fizer isso individualmente. Né? Aí você pode estar fazendo uma conexão com espionagem. Mas quando você faz em grupos de pessoas, é isso que o sistema faz, ele vai separando grupos de pessoas, como se estivesse dentro de uma caixinha mesmo. Pessoas que são a favor de tal coisa, que gostam de tal coisa e de
de tal informação. Então ele vai separando isso e vai fazendo um funil. Para você ter ideia, esse sistema que nós usamos, ele por minuto, ele faz um levantamento e uma busca aproximadamente, para você entender, equiparado a 2 listas telefônicas do estado de São Paulo. Esse é o volume de dados que ele consegue levantar por minuto. É algo assim absurdo. Então ele faz um cruzamento e vai separando o grupo de pessoas numa escala binária. Então são milhares de linhas de código para depois chegar em algumas informações muito precisas. Nossa, isso é algo bem complexo, né, MacGyver? Assim, tem muitas coisas, né, que se pode trabalhar dentro da inteligência artificial. E nessas eleições, assim, você acredita que o candidato que souber usar essa ferramenta da melhor forma possível, ele vai sair na frente? Claro, com certeza. A ferramenta da inteligência artificial, ela é uma tecnologia que veio para nos auxiliar e para nos ajudar. E principalmente facilitar aos coordenadores, aos estrategistas, aos marqueteiros a terem uma orientação, ou seja, sair do escuro e ter análises mais reais e precisas do que está acontecendo no momento. Né? E não só isso, dos fatores realmente que importam para a população. Vou novamente dar outro exemplo de um bairro. As pessoas estão vendo, olham muito sujeira, falta de luz e buraco, certo? Mas se você pegar realmente o sentimento do pai de família, da mãe, o buraco é o segundo problema que ela tem naquele momento. Às vezes ela tem algo muito mais preocupante, por exemplo, renda, pagar as dívidas, ter comida na mesa. Para o pai de família, às vezes isso é mais importante que o buraco. O buraco é o segundo problema. Então, quando você vai com um discurso que todo mundo tem, sem entender o que realmente as pessoas estão pensando ou querendo, você vai despreparado. Agora, quando você tem isso na palma da tua mão, você consegue entender e até usar um discurso um pouco mais profundo. Nós utilizamos, no nosso sistema, a gente não vende sistema, a gente usa o sistema para dar consultoria. Porque, como você falou, é meio complexo. Tem muitos dados, muitas informações. O que adianta você entregar um turbilhão de informações, dados e gráficos, se o coordenador ou aquele candidato não souber decifrar aquilo ali? Então, para isso, nós montamos um grupo de consultoria, onde vem marqueteiro, onde vem hoje o Fernando Chiara, que é a maior referência do Brasil em neuromarketing. O Fernando, ele é professor em 9 faculdades, tem 3 livros escritos. Eu, como consultor, especialista em tráfego digital, venho também. Então, é um grupo de pessoas para auxiliar aquele candidato. Tá? Para que a gente consiga decifrar e mostrar o melhor caminho, né? De orientação, de estratégia, para que ele tenha o melhor resultado. A gente fala muito que a gente tem um sniper na mão, né? Enquanto você sai por aí, às vezes, falando ao vento, ou discursos ao vento, você sai com a metralhadora. Né? Você até acerta, mas você desperdiça muita munição. E munição é investimento, munição é gasto de tempo, é gasto financeiro. O sistema, nas últimas eleições, ele conseguiu abaixar o custo de uma campanha até 30%. Você pega campanhas aí que custam 5, 6 milhões. 30% é muita coisa, é muito dinheiro economizado. MacGyver, eu queria que você deixasse aqui para a gente encerrar uma dica para os políticos, né, que estão de olho nessas eleições de 2024 para se programarem melhor, para usar da melhor forma possível a inteligência artificial. Bom, a gente sabe que a tecnologia, ela nos auxilia e ajuda muito em tudo que nós fazemos, facilita a nossa vida, traz conforto, traz comodidade. A internet, ela foi uma grande revolução, talvez uma das maiores revoluções em que a humanidade já viu. Mas o que vem por aí com a inteligência artificial pode ser o segundo maior impacto revolucionário. E não feche os olhos para o que está acontecendo. Né? Muitos candidatos, quando surgiu a internet, Facebook, Instagram, até na época do Orkut, muitos candidatos políticos daquela época fecharam o olho e ficaram para trás. Né? Quando surgiu o WhatsApp, quem utilizou a ferramenta se deu muito bem nas eleições. É ainda uma grande ferramenta de comunicação hoje utilizada nas eleições. E a inteligência artificial, quem não conhece, procure conhecer, procure algum tipo de ferramenta de inteligência artificial muito voltado para monitoramento, para estratégia, para que você tenha uma assertividade maior, para que você consiga economizar e acertar o ponto-chave que é necessário para ter uma alta performance nas eleições. Isso aí, fica a dica. MacGyver, muito obrigada pela sua participação, por trazer informações tão importantes para a gente. Eu te agradeço a toda a equipe aqui que nos receberam muito bem, e a você que está acompanhando, muito obrigado. Né? A inteligência artificial e as eleições é algo que as pessoas às vezes não gostam muito de falar, por várias situações, principalmente política, né? Mas quem não gosta de política, infelizmente, é governado por aqueles que amam. Verdade. Se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário e compartilhe também nas suas redes sociais. Muito obrigada!